continua esse trabalho de estar neutralizando as energias depois de qualquer curso, alguma coisa, não? Eu aqui? É. Sim, mas o ponto é que aqui eu não preciso trabalhar, por exemplo, a energia da briga, da discórdia. Sim, tá. Isso nunca existiu, né? Desde que a gente já fez todo o trabalho, porque você cuida ativamente todos os dias. Você não precisa fazer um trabalho de requalificar quando você tem esse olhar, porque você cuida do ambiente. Então, se você está na sua casa, você não permite uma discussão dentro da sua casa. Você diz o seguinte: vamos dar uma volta? Vamos sair para a gente poder falar sobre isso? Né? Porque você cuida do lugar aonde vai estar emanando essa energia para você. E o lar, ele precisa ser um lugar de paz, de equilíbrio, para você recompor. E o que a gente deve fazer é dividir os ambientes da nossa casa e baixar campos específicos para cada ambiente, né? Então tem o ambiente que precisa ter um campo para meditação ou práticas espirituais, tem o ambiente que precisa ter um campo para o estudo, onde ali eu vou concentrar minha energia para ler, para estudar. Porque o que acontece? Quando você põe o campo de energia nos ambientes, só de você entrar ali, você já entra no processo de concentração do estudo. Então, o campo ele vai ficando tão forte que ele vai te favorecendo, né? E isso facilita a sua vida. E facilita a vida das pessoas que vão morar nesse lugar. Você pode programar o lugar, por exemplo, eu quero que a minha sala seja para o estudo, ou você sente? Não, você tem que programar o lugar. Eu escolho um lugar e programo ele. Isso. Ou seja, a minha cozinha pode ser qualquer coisa que eu programe, por exemplo. Não. Sua cozinha, onde você vai cozinhar? Sim. Não, eu quis dizer bem esdrúxulo, assim, sei lá, tem o meu banheiro, então não é qualquer lugar que eu posso programar para qualquer coisa. Não, tá. Aí a gente vai entender essa situação. Tá. O quarto, por exemplo, é um ambiente que você precisa só dormir. E se você começa a fazer estudos no quarto, meditar no quarto, quando o seu corpo entra, ou, na verdade, quando você entra, a sua energia, o seu campo de informação já entrou há um tempo. Quando você projeta, vou para o quarto, você já chegou no quarto, na verdade. E você já começa a ter a leitura dessas informações. A gente vai falar muito de campo, para que vocês entendam a importância dos campos vibracionais. Então, o meu campo, né, ele vai fazer uma leitura de tudo que está sendo exercitado naquele lugar, as energias mais fortes daquele lugar. E essas energias vão interferir diretamente em mim. E o que vai acontecer? Se dentro do quarto eu estudo muito, quando eu deitar para dormir, a minha mente vai estar, processo de estudo, porque eu estou ativando essa energia naquele ambiente, né? E se eu medito no quarto, o que vai acontecer? Eu medito e durmo. Então, quando eu entrar no estado de meditação, eu não vou saber se é para meditar ou dormir. Então, o que acontece? Eu vou ter sono, porque ali eu também durmo. Então, eu vou embotar, né? Agora eu entendi. Então, é muito importante que a gente defina os ambientes onde a gente vai ter as nossas atividades, as nossas práticas. Porque isso, gente, é ganho de tempo, de produtividade. E tempo é o que existe de mais precioso na nossa vida. É o que tem de mais precioso. A pior coisa pro espírito é ficar rodando atrás do rabo, assim, não fazendo nada. Meu Deus, perdi o dia inteiro. Essa é a pior sensação que pode existir para o espírito, porque a gente está aqui para aproveitar a oportunidade da evolução, e a gente tem uma infinidade de coisas maravilhosas para se viver. Então, quando você deixa de viver, porque você está num ambiente onde o campo ele é confuso, você não desenrola nada na sua vida, tudo fica confuso, né?
E isso é muito importante. Eu não consigo ter disciplina, não consigo ter clareza, eu não consigo ter determinação, eu não consigo ter praticidade. Por quê? Porque geralmente o lugar onde eu fico tem uma bagunça de informação energética. Então isso é um básico do básico. Mas o que eu preciso entender? Quando eu escolho um lugar para morar, eu vou precisar neutralizar toda a informação que já existe nesse lugar. E eu vou precisar baixar os campos das novas informações. E eu vou precisar praticar muito essas atividades nesses locais onde eu baixei o campo. Então, por um bom período, eu vou ter que dar uma atenção para o lugar onde eu vou morar. Eu não posso só chegar, entrar e sair. Eu vou ter que me manter lá, praticando as coisas que eu quero para que esse campo ele fique muito efetivo. E se eu não puder praticar, eu tenho que ter uma pessoa naquele lugar que tenha a capacidade de fazer isso em cada ambiente, tá? Então, por exemplo, se eu estou num lugar que eu sei que eu vou estudar, então se programa para estudar ali. Só ali. Meditação só. Isso. Aquele lugar onde eu vou estudar não pode ter televisão, não pode ter som, porque o que vai acontecer? Eu vou trazer várias informações vibracionais para aquele ambiente. Quando eu ligar uma televisão naquele lugar, eu já baguncei todo o campo de informação que eu tinha de facilidade. Então isso é bem importante. E a gente precisa pôr a intenção, né? Por exemplo, eu digo, a gente precisa se preparar para saber que a gente vai baixar aquele campo ali. Sim, você vai ter que ter um trabalho que, se você não estiver disposto a fazer, você vai contratar tipo a Patrícia. Porque o que acontece? Vou amar. É um trabalho muito importante e muito sério esse. Muito. Porque quanto tempo você fica no ambiente que você mora? Ou no ambiente que você trabalha, né? Então, assim, é um trabalho muito importante, porque a interação do ambiente na sua vida é o que vai gerar, muitas vezes, ansiedade, todos esses desequilíbrios que vocês estão achando que vêm por questões do meu cotidiano, da minha vida, da minha família. Pai e a mãe nem moram mais com vocês, vocês estão lá ainda achando que é pai e mãe. E na verdade não, você está interagindo com milhares de informações constantemente, que são as que estão determinando a forma como você está se sentindo, né? Então a gente precisa dar um foco grande para isso, para que todo mundo que busca o bem-estar precisa. Então isso não é só para quem trabalha na área, para todas as pessoas que querem se sentir bem e que querem repor a sua energia de forma efetiva. Porque a gente pode repor energia ou ter perda de energia no ambiente também. E a gente tem que entender um princípio, que é o princípio de Panchamahabhuta, que isso é muito importante, de que tudo que existe no universo é composto pelos elementos, inclusive os nossos órgãos, o nosso corpo, o alimento que eu como e tudo aquilo com o qual eu materializo no mundo físico precisa dos elementos. E quais são os elementos? Terra, fogo, água, ar. O que mais que a gente tem? A gente tem o éter, que é o espaço, né? Temos os metais, temos a madeira. Tá? Então, para que a gente possa estar em equilíbrio, a gente também precisa que esses elementos estejam em equilíbrio internamente e externamente. Porque quando eu entro em contato, por exemplo, com o elemento fogo,
Só de olhar para o fogo, eu já ativo uma produção de fogo interno. Então, o que acontece? Eu aumento o meu Agni. Se eu aumentar o meu Agni, dependendo da minha condição, eu vou me desequilibrar. Porque eu vou ter um excesso de fogo. E isso vai gerar um desequilíbrio. E quando que eu aumento o fogo? Às vezes só de olhar uma determinada cor no ambiente. Então, se eu tiver uma parede que é vermelha e eu me mantiver dentro desse ambiente, eu vou subir muito o elemento fogo. E o que vai acontecer? Nem sempre eu preciso subir o elemento fogo. Então, todo esse estudo ele é complexo, porque você tem que entender cada pessoa que vai estar naquele ambiente. E você tem que estudar qual cor colocar no ambiente, qual forma você vai colocar no ambiente, porque as formas também estão conectadas com os elementos. Né? Você vai ter que entender que elementos mesmo, aonde eu vou pôr madeira, onde eu vou pôr metal, né? Onde eu tenho que ter cristal no ambiente, tudo isso você vai precisar entender de acordo com as pessoas que vivem no lugar. Não, eu comecei aqui porque falaram que ela estava dando muito o seu. Ah, então tá bom. E tá dando pra Eu pus ver? no 3G. Ah, então tá. Vamos por enquanto. Mas eu acho que aí vai... Tá boa a imagem ou essa luz dá uma... Não, acho que tá boa. Eu acho que quando você sobe fica, mas põe ela um pouco... Pra trás aqui? É, eu acho que melhora. Uma imagem muito boa aqui. Tá? O Danô? Ah, então eu vou parar aqui. Tá perfeito. Gente, vocês acham que tem que... O Danô deve estar funcionando. Ah, vou parar aqui. Vai dar certinho. Ah, pronto. Pode andar também com esse mais pra cá. Não, assim, acho que ele tá bom, né? Tá. Então, tem mais algo a se observar aqui. Se nós somos energias, somos compostos de uma quantidade absurda de energia, energia pode ser fixa? Não sei. Energia sempre tem que ser em movimento. A gente está sempre mudando constantemente, não é isso? Então, eu não posso, quando eu faço a leitura das pessoas do ambiente, considerar que essa pessoa vai se manter daquela forma sempre. Porque ela vai ter dias que ela vai estar com uma energia yang mais alta, com uma eneria yin mais alta. Vai ter dias que o fogo dela vai estar mais alto, né? Então, assim, o que isso significa? Que você tem que criar ambientes também no espaço que propicie a cura dos elementos. Então, essa pessoa, ela tem que entender que quando ela estiver muito agitada, ela não vai poder ficar em determinados ambientes da casa dela. Que ela vai ter ambientes que vão ser programados para que ela possa baixar essa energia, né? Então, quando a gente pensa na casa, a gente pensa num lugar que passa a ser um ambiente terapêutico de cura, que te propicie equilibrar todos os elementos. Então, eu não posso ter uma coisa totalmente igual, um ambiente todo igual. Então, você às vezes entra em lugares onde o ambiente é todo de madeira. O que isso vai gerar para a pessoa ao longo do tempo? Desequilíbrio. Correto ou não? Faz sentido ou não? Então você tem que criar ambientes onde, em um determinado ambiente, o elemento água é mais predominante. Em um determinado ambiente, o elemento ar é mais predominante. Em um ambiente que o elemento fogo é mais predominante. Por quê? Porque a pessoa, ela vai ter que se direcionar para a energia faltante. Né? E isso é um processo que o ambiente, ele precisa te dar a possibilidade de você se curar dentro da sua casa. Isso é muito natural. Quando a gente tinha casa, era comum as pessoas pensarem, não, eu preciso ir lá para fora tomar sol. Eu preciso colocar o pé na terra, né? Então a gente entendia que a interação dentro dessa casa ela não estava legal e você buscava um outro ambiente para se sentir melhor.
E isso faz muito sentido. Né? Então, o desafio para quem trabalha com esse olhar de cura é como gerar os ambientes que vão te possibilitar um equilíbrio dentro de espaços que muitas vezes são mínimos, né? E cada vez menores. Então a escolha do lugar, ela tem que estar conectada com a possibilidade de você conseguir integrar todas essas informações para que a pessoa realmente tenha um equilíbrio na vida dela. Esses apartamentos onde tudo existe no mesmo lugar vai desequilibrar a pessoa com certeza. Então, se você tiver o desafio de curar um apartamento assim, nem pega, porque não tem como fazer, e aí você não consegue ter uma entrega honesta, porque você não vai fazer milagre, né? Então, você tem que orientar a pessoa, dizer, olha, esse apartamento não te dá essa possibilidade. E aí ela vai ter que ter uma casa de campo, ela vai ter que ter outros ambientes para que ela possa se recompor e se equilibrar. E ela vai sentir a necessidade. Né? Então aí a orientação tem que ser completamente diferente. Tá muito difícil? Não. Tá bem simples. Até porque a gente está na live, a gente pode fazer a parte mais simples da história. Depois eu desligo e a gente vai pro complexo. Né? Imagina, vem milhares de informações para mim. Pelo amor de Deus, não entendi isso. Tá. Muito forte essa luzinha. Melhor virado com força pra não te atrapalhar o olho. Um pouco, mas tudo bem. Sim, acho que é melhor. Então a gente falou dos ambientes, de separar os lugares, pensando também no equilíbrio dos elementos, né? Quais são os elementos então, gente? Terra, fogo. Quantos elementos a gente trouxe? 6 elementos mais o éter. Ok. E o que seria o éter, então, como elemento? Seria o espaço de circulação, né? Onde a energia precisa circular. Então, dentro do lugar, a gente precisa pensar no espaço de circulação também. Então, é preferível ter menos coisas para que você possa ter o espaço de circulação. Dentro de um armário, a gente tem que ter o espaço de circulação. Quando a gente abre um armário que está abarrotado, a gente, olhando aquilo, já começa a se desequilibrar também. Então, a gente tem que passar a ter essa consciência de minimalismo, né? Para que a gente possa estar realmente em equilíbrio. Quanto menos coisas eu tenho, menos energias distorcidas atuam no desequilíbrio do meu campo. Quanto mais coisas eu tenho, mais eu desequilíbrio energeticamente. Então, o caminho é diminuir, é simplificar, é ter menos coisas. Isso não significa que você não possa ter coisas, mas você pode ter coisas por períodos de tempo e transformar essas coisas e doar, né? E trocar. Porque o que acontece? Um ambiente abarrotado, ele vai te desequilibrar. E ele vai gerar o desequilíbrio em que nível? Oi? Espiritual, energético. Não é éter, não. Circulação. No éter, ele vai desequilibrar o elemento éter. E o que acontece quando eu desequilibro o elemento éter? Eu me desconecto da fonte de tudo que é. Porque tudo surge do nada. Esse nada é um campo de informação que te possibilita todas as possibilidades na vida, né?
Então, assim, é desse nada que eu posso materializar tudo na minha vida, que eu posso ter o contato com o todo. Se eu desequilibro isso, eu começo a ficar o quê? Apegado à matéria. Eu começo a ficar identificado com uma realidade ilusória, né, que é do mundo manifesto. Eu começo a entender que eu dou muito mais importância para as coisas do mundo manifesto do que para a possibilidade de estar constantemente na abundância e na prosperidade. Então, se eu acumulo, eu deixo de ser próspero e abundante, porque eu não estou em conexão com essa fonte, com esse lugar que te possibilita materializar o que você quer a qualquer momento. Eu não trabalho entrega e confiança, porque eu acredito que eu preciso ter para me garantir, porque eu não vou ter no futuro. Né? Então, isso tudo está diretamente ligado a esse elemento que é o éter. Para vocês entenderem como, mesmo sem a gente entender, os elementos interagem de uma forma muito decisiva no nosso psiquismo e na nossa energia. Então, ter espaço significa se manter em constante contato com a fonte. E ter menos coisas significa estar em entrega e confiança. Né? Então, assim, é importante saber disso. Porque se você já tem uma tendência a apego, o que você precisa fazer? Liberar. Liberar espaço na sua vida. Liberar pessoas, liberar coisas, liberar espaços no seu ambiente. Faz sentido? Sim. Quem mandou vir para esse curso? E vocês também, né, gente? Vira um ciclo vicioso, né? Porque quanto mais você vira acumuladora, e quando você começa a desapegar, aos poucos vai viver a melhora, né? E também querer mais cada vez que você desapegar. Porque o seu ato, a sua ação, ela tem que ser totalmente compatível com a vibração. Assim como as palavras precisam ser compatíveis, você tem que viver na compatibilidade daquilo. Não adianta você falar que você é a favor do amor livre se você não dá espaço para o lugar onde você vive, você quer ter coisas. A sua atitude é incompatível com a sua fala e com a sua vibração. Então, por isso que essa interação com o ambiente, ela te diz muito de você, de como é que você está vibrando e o quanto que esse ambiente está te desequilibrando ou não. Existe, por exemplo, um dono da casa? Por exemplo, quando eu morava com os meus pais. Minha mãe e meu pai eram os donos da casa. E eles só poderiam programar a casa ou, por exemplo, quem mora lá poderia também fazer isso? Não sei se existe uma predominância igual, por exemplo, o cachorro, ele tem um dono, ele elege um dono, né, sei lá. E não sei se na casa, a casa corresponde à energia daquela pessoa que comprou, sabe, efetivamente comprou, pagou e mora ali, mas tem uma família. O dono da casa é aquele que coloca os campos, mas ele não é dono. Você não é dono de nada. Né? Você não é dono do lugar. Até isso é muito importante da gente entender. Porque assim, quando você já entra num projeto se sentindo dono, isso aqui é meu, você já coloca uma energia que é uma energia que vai realmente te impedir de estar nesse equilíbrio. O que a gente tem que entender é que tudo é transitório e que eu sou dono eu não sou dono, eu usufruo, mas eu também tenho que entregar para a Gaia, para aquele espaço de energia, para aquele ambiente, alguma coisa. Eu preciso estar constantemente em troca, né? A gente tem um olhar muito egóico em relação às coisas. E a gente tem que entender que tudo tem um campo de consciência. E a gente consegue interagir, inclusive, com essa parede, porque ela é composta de vários elementos também naturais. E que ela traz campos. E se eu interajo com isso, eu interajo com o quê? Com a consciência divina, com a fonte de tudo que é. Me mantenho em equilíbrio com tudo que existe. Entendo que o divino está dentro e fora,
e que eu posso me comunicar com ele em todos os lugares. Mas quando eu começo a ter uma percepção de que eu sou um caminhante no mundo e que isso me gera a possibilidade de ser livre, eu começo a trabalhar num nível de consciência divina, porque a gente está de passagem pelo corpo, nada pode ser fixo, tudo é impermanência. Então é muito importante a gente entender isso, porque para mim hoje não faz sentido nem comprar imóveis, né? Porque assim, às vezes eu faço uma conta bem burra, não sou economista, graças a Deus, porque eu não quero estar no sistema de forma alguma, estou saindo completamente do sistema. Eu penso, poxa, mas se eu tiver 500 mil reais para comprar uma casa, hoje com 500 mil reais eu não compro uma casa boa, né? Só que se eu pegar 500 mil reais e investir na poupança, vamos supor que dê 1%. Eu tenho 5 mil reais, com 5 mil reais eu consigo morar em qualquer lugar que eu quiser bem, porque o aluguel de 5 mil reais já me dá uma condição. Eu não tenho a problemática de ter que fazer um monte de manutenção, um monte de coisa, ficar preso com o lugar. Se eu quiser amanhã ir para a Europa morar, eu vou, o dinheiro está lá aplicado e desse dinheiro eu faço. Então, assim, essa tendência a achar que você tem que ter para ter segurança é já um caminho de desequilíbrio, né? Porque a gente não precisa ter coisas para ter segurança. Oi? Sensacional. Não, valeu, posso ir embora. Sensacional. Mas no caso, por exemplo, assim, bom, vou só explicar, eu faço sempre através da leitura do mapa astral para identificar, para entender um pouco a pessoa, né? Quando tá mostrando ali que a pessoa, por exemplo, ela tem como a missão criar raízes, porque ela é muito, mas não é um desapego livre mesmo, é um desapego inconsciente, assim. Nesse caso, por exemplo, ela vai criar raízes no agora. Ela não precisa ter um lugar, ela não tem que ter coisas, ela tem que ter a consciência de estar onde se está. E para ter a consciência de estar em presença, criar raízes nada mais é do que estar em presença. Ela pode estar em presença em qualquer lugar, não é lugar. O que ela precisa? De elementos que conectem mais ela à terra. E ela precisa aprender a enraizar, mas não em ter, que é muito diferente. Mas mesmo se, assim, por exemplo, às vezes eu faço uma consultoria para uma pessoa que precisa muito do elemento fogo, ela já naturalmente fala que ela detesta tudo e tal, não sei o quê. E no primeiro momento ela estranha muito, então eu entendo que eu não posso colocar tanta energia assim do fogo, tenho que, claro, ir meio que de uma forma gradual. Nesse caso, você não acha que poderia ser talvez uma forma gradual, tipo, a pessoa se empoderar de ter um lugar, mesmo que ela saia daqui 2 meses, mas se empoderar, como você disse agora? Não, ter lugar por um período que é o período que eu tenho que ficar, é muito diferente daquela consciência de eu tenho que comprar o meu lugar. Sim, é isso que eu estou dizendo, que não cabe mais para o momento que a gente está planetário. Né, onde a gente tem que entender que todos os lugares abraçam, né, e que isso é Gaia, e que a gente tem que cuidar cada lugar que a gente está pelo tempo que a gente está, e não porque é nosso, né, que é uma outra consciência. Mas sim, ela tem que criar raízes de várias maneiras, mas o enraizamento é mais dela. Entendi. Assim, no sentido de se empoderar dela, da vida dela, do que ela quer, de gerar situações para ela se beneficiar, né? Acreditar que ela pode realmente viver qualquer coisa na vida dela. E ela já fez um caminho muito importante para isso. Que às vezes o caminho do desapego é o caminho que te dá a condição para você se empoderar. Porque totalmente desapegado, eu consigo ter a consciência do desapego na hora que eu preciso me empoderar. Pessoas que são muito apegadas, que vão se empoderar, geralmente distorcem isso, né? E começam a usar um poder de forma destrutiva para a vida. Então eu acho que é mais
aonde você vai estar agora. Então vamos criar um ambiente que você vai ficar, onde você se enraize mais e tenha mais presença. Então lugares que te possibilitem ter mais presenças e atividades que te conectem mais com presença. Seria mais ou menos isso. Vocês entenderam a diferença? Entenderam a importância do deixar ir? Porque a gente tem que praticar o deixar ir, né? Porque a qualquer momento a gente morre, gente. E essa energia, ela fica no lugar. Então, se eu estou colocando toda a minha intenção energética em ter um lugar, porque eu crio uma fantasia, isso é muito mental, de que esse lugar vai ser o lugar que vai me acolher na minha velhice, que eu vou ser feliz, que eu vou criar meus filhos, que não é. Porque a realidade quem determina é a providência divina. E aí você vai criando um castelo ilusório, não sei com base em que, energia mental pura, né? E eu morro. Se eu morro, eu estou totalmente conectada, toda a minha intenção energética está conectada ali. E aí isso vai gerar o quê? Um aprisionamento, eu fico preso ali. Isso acontece também nos ambientes. Partes minhas vão ficar, né? Porque a gente não é só uma coisa. Quando a gente perde o corpo físico, a gente entende que está vivendo em muitas realidades simultaneamente. Então a gente tem a multidimensionalidade. Uma parte minha que não tomou consciência ainda em vida, na realidade da terceira dimensão, fica ali. E lógico que várias outras partes minhas estão em outros processos. Só que você tem que fazer o resgate daquela parte sua. Então, assim, a gente já tem que aprender a fazer isso em vida. E não esperar para depois que morre, porque depois que morre você não faz. Então, o ambiente, ele interage muito com o processo do seu despertar, do seu desenvolvimento. Então, se eu pratico uma meditação de desapego, mas eu tenho um armário abarrotado, a minha prática não é condizente com a minha consciência. Na verdade, se eu tenho consciência, eu não tenho uma ação assim, porque a consciência, ela integra a ação, a mente, as emoções, tudo num nível de equilíbrio que te traz um saber tranquilo. Fala isso, né? E para chegar nesse nível de consciência do é isso, você tem que ter prática. E qual é a prática? Minimizar. E aí a gente precisa entender esses elementos. O que seria madeira, gente? Uma casa. Tudo que é feito de madeira e mais as plantas, as árvores. Lembrando que a gente vai fazer o equilíbrio dos 6 elementos mais o éter em todos os ambientes, mesmo o ambiente que vai ser trabalhado com um foco maior em água, que vai ser trabalhado com um foco maior em fogo, não pode existir elemento faltante. Você não pode pôr só o fogo naquele ambiente. Você tem que pôr todos os elementos com uma quantidade um pouco maior do elemento que você vai trabalhar. O seu pão usou? Não, tá indo ainda. Vamos encerrar isso.
Vou ali só para salvar, porque acho que eu, se eu não fizer isso, eu vou perder. Isso. Tudo que for feito de madeira e as plantas no ambiente. Então, tipo aquelas florzinhas ali para fazer o que ela faz. Não foi isso. Cara, a Patrícia tá online numa live. Hã? Você tá do meu lado. Se voltar a sua, eu já fecho a minha também. Não, acho que não vai precisar fechar a sua. Tá bem ativa ali. Agora existem ambientes que eles já propiciam uma quantidade maior de elemento por si só. O banheiro, por exemplo, qual é o elemento que é mais forte no banheiro? Água. Sim, né? Porque constantemente a gente usa água naquele ambiente. O sinal não tá bom. Mas tá rodando aqui. Tá? Tá bom. Não, peraí, calma. Vai começar agora. E se a gente pensar na cozinha? Não, a cozinha a gente está em uma situação delicada, porque a gente tem fogo e água. E água apaga fogo. Então já é um ambiente onde você tem que pensar para que a energia não fique estagnada, né? Para que a energia não se perca. Acho que não está funcionando. As pessoas estavam falando pra não fechar aqui, que tava funcionando melhor. Tá. Então, você avisou que foi pra sua? Não. Porque tem muita. Eu tava com acho que 2.000 pessoas. Não. O meu tem tipo 150. Acho que pode avisar. Vamos tentar aqui. E a gente avisa que se cair vai pra sua. Então tá. Para que a gente consiga fazer o equilíbrio dos elementos no lugar, a gente tem que entender como esses elementos eles se alimentam um do outro. Ou como eles se transformam. Né? Então, vamos lá. O fogo, ele se alimenta de qual elemento? Do ar. Madeira. A madeira, né? Para gerar combustão. A madeira se alimenta de qual elemento? Se a gente pensar que madeira é planta, água. Então vocês precisam entender esse ciclo. Porque a gente precisa ter um movimento que é gerado naturalmente. Então, se eu tenho o fogão do lado da pia de água, o que eu tenho que pôr entre o fogo e a água? Isso, um vaso de plano. Porque o fogo se alimenta da madeira, então ele vai fazer assim na tentativa de queimar a madeira. Essa energia ela vai correr para cá, você vai obrigar ela a correr para a direção da madeira. E a madeira ela se alimenta da água, então a energia vai correr para a água. Tá entendendo como é que a gente faz a energia fluir no ambiente? A
A gente tem que fazer com que esses elementos que naturalmente eles se lançam em direção ao outro, eles estejam alinhados corretamente, para que eles possam ir se alimentando nesse ciclo e fazendo com que a energia ela gire no lugar. Tudo bem que isso é bem polêmico, depois eu vou passar para vocês, para a gente não ficar o dia inteiro só pensando nisso. Porque essa aula foi bem difícil, né, Paty? Dá bastante nó na cabeça das pessoas mesmo. E aí eu vou passar no grupo e a Paty pode me ajudar, se ela quiser. Vou adorar. Né? Que é uma forma da gente transmitir. Mas só para vocês entenderem a racionalidade, a ideia de como é e a gente conseguir seguir com a importância dos campos e da energia. Então, a energia ela entra por onde numa casa? Pelas aberturas. Pelas aberturas, né? Por onde entra ar, correto? O prana, ele não vem no ar, né? A energia da mais alta qualificação não desce no ar. Então a gente tem que entender que aonde flui a entrada da energia, ela está vindo muito com esse vento, com esse ar, né? E ela vai entrar também na luz, através da luminosidade, que são as... natural? Não, sempre natural. Esse é o ponto. A energia artificial é uma energia criada, é uma energia que já foi transformada para se tornar artificial. Então ela não é imbuída da máxima qualidade. Então se você quer a máxima qualidade, você tem que trazer do natural. E do natural, as duas fontes mais fortes de entrada de energia vai ser a luz, né? E o ar, porque a gente tem o prana. Então a gente tem que ter luminosidade natural e bastante circulação de ar natural no ambiente. O que é muito complicado quando a gente começa a utilizar ar condicionado, que é muito nocivo para a qualidade da energia prana. O ar condicionado, ele destrói a energia prana. O espelho pode ser uma ferramenta de pegar o natural e... O espelho ele é um rebatedor da luz natural. A gente vai ter vários instrumentos que vão nos ajudar a mandar essa luz para os lugares que estão escuros. Então, de repente, a luz natural está entrando só nessa janela. Eu preciso ter um rebatedor dessa luz para fazer com que ela chegue até o ambiente escuro. Então eu posso usar o prisma, que ele vai separar esse espectro de cores da luz e vai bater para todo o ambiente. Eu posso usar os cristais facetados, e aí vocês vão entender como rebater a energia, da mesma forma como a gente falou, que a gente vai cuidando dos elementos, a gente vai cuidando também para rebater as energias e manter o fluxo, para que essa energia ela circule todo o ambiente. O espelho é bom para rebater? É o que ela falou. Desculpa. Ele é bom para rebater a luz, mas muito melhor do que o espelho é o próprio cristal, porque ele é um prisma. O cristal facetado, né, o prisma, porque ele vai ele vai rebater. O prisma geralmente tem água dentro. E aí ele consegue fazer um trabalho muito interessante, porque ele capta também a luz, rebate a luz, mas ele tem o elemento água e ele tem muitas vezes o elemento fogo, porque essa luz é a luz solar, então ele acaba, através da forma dele, você também pode pôr outros elementos. Então a gente sabe que, por exemplo, o triângulo é fogo, que o quadrado é terra, né? E aí a gente vai falar dessas medições e por que essas formas são assim. E nesse sentido,
a gente consegue ter um equilíbrio completo dos elementos. E a gente sempre vai pensar em ter equilíbrios completos do elemento. Se eu uso água numa fonte, essa fonte ela pode ter a terra também. Ela pode ter o fogo também. Porque eu consigo ali trabalhar também todos os elementos, né? Você falou que o ar-condicionado é nocivo. Se a gente fica várias horas num ambiente que não é meu, não vou poder abrir a janela, tem que ficar no ar-condicionado, tem maneiras de minimizar o impacto? Ou... Tem, desce mais vezes. Ué, você trabalha num ambiente, você não pode mudar o ar-condicionado. Você vai ter que sair do ambiente mais vezes. Não tem outra forma, porque você está respirando, né, um prana que não é prana. Então você tem que descer, fazer os processos respiratórios, e aí você vai ter que fazer processos respiratórios bem mais fortes, intensos, para ter uma maior captação de prana. Porque se você passa muito tempo em ambiente com ar-condicionado, você vai desequilibrar. E vai desequilibrar a vata também. Porque se você, que nada mais é do que o elemento ar, né? É o que desequilibra. Então, o que vai acontecer? Você vai estar num ambiente que é frio, e aí você vai sair para um ambiente quente, e essas mudanças bruscas, elas geram um impacto de desequilíbrio do elemento ar, que é aquele que conduz a informação. Então, ele tem um impacto muito forte, e aí esse ar fica louco, esses ventos ficam loucos, e a gente desequilibra os nossos ventos internos. Isso gera uma questão com um aceleramento mental, com um aumento de medo e uma série de coisas que estão direcionadas aí com o elemento ar. Então, para você ver, às vezes eu posso ficar muitas horas num ambiente com ar-condicionado, ficar totalmente maluca, com o mental super ativo e desequilibrado e sair dali falando que é o meu chefe, cara, que é o problema. Entendeu? As pessoas que estão lá estão muito loucas. Porque todo mundo desse escritório é desequilibrado. Por que será que todo mundo desse lugar é desequilibrado? Entendeu? Não sei por que eu tô aqui. Mas só tem gente louca que não sair desse lugar. Mas não são as pessoas. Assim como as pessoas estão desequilibrando naquele ambiente, você também tá. E você está tendo uma queixa que todo mundo tem. Cada um que sai ali e fala, só tem gente louca nesse lugar. E aponta pro lado. E aponta pro lado. Mas ninguém para entender que é uma condição no ambiente que está gerando o desequilíbrio. Entende? Então, isso é muito importante da gente olhar, porque a nossa tendência é querer buscar um culpado ou um problema para os nossos... dentro da nossa vida. Então é o marido, é o filho, né, dentro do condicionamento que eu vivo a minha vida. Então eu acho que o problema é sempre pessoas que estão contribuindo para o meu desequilíbrio. E quem passa muito tempo no teatro, que não tem... Que é péssimo. Eu trabalhei muitos anos com teatro. Aí você tem que fazer a cura do lugar, mas você não fica tanto tempo no teatro. Mas quando você tem espetáculo, você fica... Mas você ensaia muito mais no... Sim. É só os dias de apresentação, né? Mas se a gente for pensar, são menos dias. Sim. O que você tem que fazer é se manter lá só no momento que é a sua hora de ensaio e a sua hora de se apresentar. Que é o que eu fazia. Na verdade, eu baixava campo, eu limpava o teatro inteiro, eu tinha que fazer isso constantemente, porque eu vivia nas coxias, vivia. Então, realmente, como produtora, você fica muito mais tempo até do que o artista, né? E são muitos ensaios. E você tem toda a questão elétrica, que é bem severa, né? Enfim, manter o seu campo alto e se preparar para estar num ambiente que vai fazer com que o seu campo baixe. E aí buscar ter consciência e sair do ambiente. Então, quando a gente está num ambiente que propicia o nosso desequilíbrio, a gente tem que estar consciente o tempo inteiro.
Porque a tendência, quando a gente desequilibra, é em botar no desequilíbrio. E aí você fica lá, ó, desequilibrado e pasmando no ambiente que está te desequilibrando. Porque a tendência é você cair na inércia quando você vai para o desequilíbrio. A inércia é de se manter em desequilíbrio. Então você não se movimenta no lugar que está te desequilibrando, geralmente. E aí você tem que se manter em plena atenção para sair do ambiente que propicia o desequilíbrio. Então, quando a gente entra em lugares que não tem janelas, e você sabe que aquele ambiente pode ser lindo e maravilhoso, mas só tem ar-condicionado, você não pode ficar muito tempo ali. Quando você entra num shopping center, o que acontece? O ambiente é todo projetado e você tem uma luz que é muito nociva. Se você ficar muito tempo ali, você vai desequilibrar. Não tem como você não desequilibrar. Então você tem que ter consciência que você vai entrar em ambientes que te propiciem, vai te propiciar um desequilíbrio e você vai ter uma perda, não tem como não ter. Aeroportos, né, dentro do avião, são lugares que a gente tem que cuidar. E nesses lugares que as luzes são frias, a gente precisa tentar manter a maior parte do corpo coberta. Né? Então, mesmo que eu não queira usar uma blusa de frio, eu preciso usar uma manga comprida mais fina para que possa não ter essa incidência na minha pele. O ar, ele também resseca muito. Né? E aí, tudo isso vai gerando um acúmulo de desequilíbrio. Cada órgão, cada célula vai recebendo, aí você tem um impacto no seu campo vibracional. Então, é muito importante saber. A luz fria, você diz a luz artificial. Tipo, especialmente a luz branca. Nessa é a neutra quase. A luz fria é mais branca. É a mais branca. Por que seria diferente, por exemplo, da luz amarela? É incandescente, é o que é. A amarela. Ela é diferente. A amarela A frequência e o calor é outra. A luz fria não esquenta nada. A luz fria é fria. Amarela é mais confortável, eu acho. E a luz... É mais aconchegante, todo mundo costuma falar essa sensação do aconchego. Então, mas hoje ela é fake. Você quer floral, né, Maria? Não é boba, não, Maria. Quer floral? Tá ali na garrafinha. Aqui, ó. Só que do chinelo, né? Seu cabelo tá tão lindo, Maria. Tá super comprido. Ela ama floral. Então, a luz que não é fria é uma luz que tem calor. Né? Que é diferente, ela esquenta. A luz da lua é fria e a do sol, gente, posso falar assim? Eu não pensando no natural. Sim, mas não é fria porque ela não é artificial. Ela traz muita informação numa frequência vibracional que até por conta do horário que você está entrando em contato vai te conectar com o emocional, mas a informação não é tanto da vibração da luz, até porque a lua não tem luz própria. Então ela está rebatendo a luz do próprio sol, ela está refletindo isso. Então ela não tem uma diferença, né? Mas ela tem menos poder de fogo. Então é uma energia mais yin, lua yin, sol é yang, de noite, tá? Tentando colocar numa linha lógica, mas é o seguinte, a gente passa 12 horas num ambiente com ar-condicionado e não desce para respirar, não faz nada. A gente fala, poxa, tô perdendo o efeito do trabalho com a Nu, vou para casa, vou meditar. Se eu vou meditar, sei lá, na cozinha, não adianta, porque no fundo eu não estou usando o ambiente a meu favor e ainda que a intenção seja positiva, o ideal é você todas ir as para a energias... natureza, porque você ficou num ambiente artificial 12 horas.
Então, tipo, você tem que ir para algum lugar natural, que seria interessante, passar no parque, né? Se abastecer da energia de fato. Ou talvez ter um campo na varanda que tenha plantas e cristais, mas é uma varanda aberta, não é uma varanda fechada. Consumir esse ar, né? Para poder fazer as práticas de pranayamas com um ar bom. Porque às vezes a gente faz isso, a gente chega, vai pra casa, aí vou tentar fazer a prática, sei lá, no sofá da sala que meu filho brinca. Não melhora, mas não é isso, é porque ainda que você faça a prática, você não está usando as energias a seu favor. Você não está fazendo o equilíbrio dos elementos. E você está trazendo a mesma qualidade baixa de prana do ambiente que você passou o dia inteiro. Né? E fora que quando você respira num ambiente que a televisão ficou ligada o dia inteiro. E aí isso interfere, a gente vai falar, se Deus quiser, sobre as interferências elétricas do ambiente, você já tem uma frequência bagunçada vibracional. Que está de dormir com o celular na cabeceira, por exemplo. Exato, também, né? as micro-ondas, né? Então tudo isso já faz com que a energia que você está acessando seja uma energia de baixa qualidade e que propicia ainda mais o desequilíbrio mental, da energia mental. Então você ficou o dia inteiro, 12 horas, no ambiente de ar-condicionado, vem para casa e senta no sofá, onde seu filho ficou o dia inteiro assistindo televisão e vai meditar. É exatamente isso que a gente está falando. Aí você olha e fala, eu não sei meditar. Não consigo me conectar. Não consigo me conectar, minha mente não para. Mas você não está entendendo as energias. Você não está entendendo o que você está pondo para dentro. Né? E por isso que a gente está falando da importância de você ter ambientes programados para a prática, com o equilíbrio dos elementos e trazendo a mais alta qualificação da energia para os ambientes. Isso é muito importante, porque é disso que você se alimenta, em primeiríssimo lugar. Se a gente parar para pensar, a gente se alimenta disso no primeiro momento. Então, a nossa interação com a nossa casa, com o nosso templo, o primeiro templo é o corpo, né? E o segundo templo é o lar, é o lugar onde eu vou estar. Então, se a gente não tiver um olhar muito cuidadoso para isso, não adianta ficar fazendo 1000 cursos, porque a causa do seu desequilíbrio não é o seu pai e a sua mãe, entendeu? E não adianta você ir no psicólogo, gente, porque ele não tem uma visão energética total, ampla. Todas essas informações, elas contam o porquê que você está se desequilibrando e muitas outras mais. E aí não adianta a gente só ir para uma prática de um entendimento mental daquela história, tá? A gente tem que entender como é que eu estou me nutrindo energeticamente ao longo do meu dia. E o ambiente me nutre. O lugar onde eu estou me nutre. E as pessoas estão com dúvida? Não. Ninguém está. Não, e quando a gente fala do elemento água, tem diferença quando eu me conecto, por exemplo, com o mar, que é uma água salgada, e uma água doce, assim, tem alguma diferença, impacta energeticamente? Porque eu me sinto muito conectada com o mar, assim. Eu sinto quase um chamado para ir para a praia. E eu não sinto a mesma coisa com água doce. Tá. Tem diferença, porque você tem outros elementos que compõem a água ali, né? Então, a água mais pura é a água doce, que é a água que está menos misturada, que é a água que é gerada, né? Quando a gente pega um gás que é o hidrogênio e um gás que é o oxigênio, a gente tem um processo onde o hidrogênio está a menos 259 graus Celsius, a água está a menos 219 graus Celsius, os